Papos de hoje aqui no HJ Conference 2023. Sandro, obrigado mais uma vez por estar conosco também, né? A Kate que está conosco aqui já virou aí, né? Quase que sócia já do Papos de hoje. Obrigado por estar conosco. A gente percebe claramente que existe um desafio importante das pessoas e as empresas se adaptarem a esse novo contexto. E eu tenho dito que não se trata mais de um movimento desejável, é imperativo. Quem não se adaptar a essa nova realidade, o líder que não se adaptar a essa nova realidade, corre um risco cada vez mais eminente da obsolescência, de não conseguir cumprir seu papel, de não conseguir atender aos requisitos da posição que ele ocupa, né? Então, eu vou abordar essa perspectiva para a turma aqui de uma forma mais abrangente, mas trazendo referências práticas, né? Eu acho que tem um dado importante. A despeito de reconhecer todos os desafios advindos dessa nova era, desse novo contexto, eu sou absolutamente otimista. Eu creio que a gente está num momento de inflexão, e por isso, sempre que temos um momento de inflexão, há um questionamento grande, porque se de um lado eu sei que tudo que eu sabia não faz mais sentido, por outro ainda não se estabeleceu um novo conjunto de normas, crenças e conhecimento. Então, enquanto existe essa área intermediária, o ponto de inflexão clássico, essa sensação é do caos. Mas, seguramente, nós já passamos do nível de consciência de não saber que precisávamos mudar. Hoje eu percebo claramente que as pessoas entendem a necessidade da adaptação e estão buscando as referências. Tenho certeza que com a evolução do ambiente, da sociedade, cada vez mais a gente vai encontrar um meio que pacifique essa questão, um meio intermediário, um meio que medie as demandas da organização com as demandas do indivíduo, um ambiente que seja propício para que as pessoas se expressem, para que as pessoas tenham condições de desempenhar seu melhor potencial. Eu creio que a HJ Conference ela é um exemplo importante, não no que tange apenas a desenvolver um evento que reúne tantas e tantas pessoas num contexto particular. Ela também é um exemplo pelo tanto de pessoas que colaboram para a viabilização desse negócio. Verdade. Essas pessoas elas estão aqui trabalhando, como você estava comentando, diuturnamente, né? São lá uma semana quase que sem parar, mas elas não são obrigadas a fazer isso. Elas estão aqui porque elas acreditam na causa. Elas estão aqui porque elas entendem a relevância do que estão construindo. E como tal, olha só, a gente fala tanto em performance, né? Tem que chegar um momento e falar, Cátia, vai para casa descansar, porque não dá. Percebe quando a pessoa está engajada, motivada, mobilizada pela causa, interessada legitimamente no projeto, a performance é quase que uma consequência. Verdade. E essa performance, veja, só para finalizar essa construção, a gente está falando de resultado prático. Nós estamos falando de uma venda recorde de tickets, inúmeros patrocinadores, um projeto que é virtuoso não só pela entrega de valor à sociedade, mas pela entrega de valor financeiro. Então veja que é possível compatibilizar esses dois vetores. E não é só num evento. Toda organização tem um objetivo e um propósito particular e específico que transcende a questão transacional. Né? Toda organização é uma entidade social e, como tal, ela interage com o ambiente. É que muitas vezes, muito desse conhecimento derivado de século de desenvolvimento organizacional, os líderes não pensaram nas organizações sobre essa perspectiva. E sempre tiveram uma ação eminentemente transacional, factual, de troca, muitas vezes financeira, pelo trabalho. Tem um outro espaço para a gente se apropriar, e esse espaço vai gerar prosperidade para todo mundo. Verdade. Para o indivíduo, para a organização e para a sociedade. Eu tenho certeza. Então, minha visão é muito otimista. Acho que a gente está caminhando para um mundo hiper desafiante, mas com uma outra perspectiva em relação aos relacionamentos interpessoais. Resultados mais sustentáveis, né? Exatamente. Você sabe, Kátia, que eu sempre cito, né, a minha maior referência intelectual é Peter Drucker. Peter Drucker foi o maior pensador da administração moderna. Ele faleceu já há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né? E ele constituiu toda a sua obra desde a década de 40 até início dos anos 2000. E o Drucker é memorável porque ele falava coisas seminais. Uma das coisas que ele falava, o Drucker, lá atrás, anos 60, ele se saiu com uma abordagem que para mim ele é preciosa. Ele fala o seguinte: toda organização é uma organização social. Toda empresa é uma entidade social. Aliás, fazendo parênteses, é tanto que quando você constitui uma empresa no Brasil, você assina o quê? O contrato social. Por quê? Porque a sociedade deve dar uma licença para que aquela organização opere no eixo no seio da sociedade, correto? Sim. Até institucionalmente é isso.
Sendo assim, se toda organização privada, inclusive, é uma entidade social, ela tem um papel social, que não está circunscrito aos empregos que ela gera, ao lucro financeiro que ela gera, mas também aos efeitos advindos da sua ação. E o Drucker é tão interessante como ele traz a perspectiva do lucro, que ele fala o seguinte: o lucro financeiro é a forma que a sociedade recompensa a empresa por ela estar criando valor à sociedade. Isso gera o excedente e, como tal, ela fala, esse excedente por direito é seu. O prejuízo é a forma que a sociedade penaliza a organização que não está criando valor à sociedade. Seja porque ela não tem uma relação de qualidade com seus colaboradores e, como tal, a prestação de serviço é inadequada, porque ela não respeita seus clientes e, como tal, ela tem uma prestação de serviço inadequada. Então, eu falo o seguinte, você não está criando valor para a sociedade? Eu vou te penalizar, é o prejuízo. Olha que interessante que até mesmo o significado de lucro financeiro, a gente pode categorizar ele numa perspectiva mais ampla e abrangente de criação de valor, ressignificar, de criação de valor à sociedade. No passado, a gente passava batido com essa discussão. E, de novo, eu venho no fluxo de informações, porque a gente não tinha esse nível de consciência. Então, as organizações valia quase tudo, né? Essa é a realidade. Valia quase tudo, para não dizer tudo em algumas circunstâncias. Ela podia extrair o valor que fosse da sociedade e é assim mesmo. Faz parte. A partir do momento que existe uma maior transparência nas informações e o mundo fica cada vez mais transparente, começa a haver um questionamento importante. Fala, peraí, eu estou te gerando, você está sendo recompensado pela sua ação com lucro financeiro, mas, amigão, não pode ser a qualquer preço. Então, há um nível de consciência que emerge, sobretudo ali no final dos anos 90, quando começam a surgir os temas mais relacionados a propósito. Então, você tem lá o John Elkington, que criou o conceito do triple bottom line, né, que uma organização tem que criar um valor social, financeiro e ambiental. Depois você vem para o capitalismo consciente, né, que tem que traz uma visão clara, né, mostra o Raj Soda, mostrando que é possível gerar valor financeiro com valor social, e mais recentemente a agenda ESG, né, que essa agenda ESG é muito mais do que um conceito pré-definido, né, uma definição, reza que a organização tem que criar valor ambiental, social, ambiental, de governança e social. Né? Esse é o acrônimo. Essa organização não cria só valor financeiro. Né? Então, como eu consigo compatibilizar esses vetores? É possível. Não só é possível, como é mandatório. Né? Então, a liderança está nesse contexto porque é o líder que vai ser o guardião desse processo todo. Né? Se ele não estiver alinhado com isso, as coisas não vão acontecer a contento. Né? E essa agenda ESG é muito legal, porque tem um cara que fala que as empresas elas vão adotar essa agenda ESG pelos 3 Cs. Ou por conveniência, ou por convicção, ou por constrangimento. Mas o fato é, elas vão ter que adotar. Porque é muito importante, né? Você sabe que tem no livro Liderança Disruptiva, a gente constituiu 8 habilidades e competências alinhadas a esse novo mundo. A nossa tese é que você não descarta as habilidades e competências tradicionais. Capacidade de delegar, empatia, isso continua sendo fundamental, mas é necessário você colocar na sua caixa de ferramentas outras ferramentas. Então nós encapsulamos isso em 8 competências ou habilidades transformadoras e a gente criou uma nominação a cada uma delas só para facilitar no processo de entendimento. E uma delas é o líder ESG. É a 8ª competência. Porque o líder ESG é justamente esse que tem uma visão clara do seu papel como líder. Nesse capítulo, Kátia, a gente faz uma volta ao tempo para explicar como foi desenvolvido o conceito da agenda ESG. 2002. E o que me chama a atenção é que esse conceito, quando ele começa a ser formulado, isso, na minha perspectiva, ele diz tudo, ele foi formulado inicialmente pelas entidades financeiras, que começaram a constituir fundos de investimento particulares para investir em empresas que obedeciam uma agenda ESG, porque eles já entendiam que essas empresas são empresas que teriam mais condições de ter longevidade como tal, gerar retornos com sustentabilidade no futuro. E aí, eu complementando a sua abordagem, né, que vão adotar de qualquer jeito, eu trago uma outra perspectiva complementar, se esse driver, se esse orientador é do mercado financeiro, não vai ter jeito. Entendeu? Porque vai ser, eu falo que daqui a pouco vai ser como licença ambiental. Qualquer licença que você tem, vai ter uma licença ESG aqui. O cara vai abrir uma padaria, ou ele vai rezar por essa cartilha, ou então ele não vai conseguir tomar crédito.
Ele não vai conseguir operar. Hoje você já tem fundos de investimento de bancos privados que têm um delta importante na diferença do remuneração do capital se a empresa, por empréstimo, para a cessão de capital, se a empresa obedecer dados elementos de uma cartilha ESG. Então, quer dizer, se a empresa não tivesse, ela vai perder competitividade. Então, vai ser, de alguma forma, instada a ir de encontro a essa lógica. O que eu trago só como reflexão, a gente precisa esperar isso. Né? Quer dizer, esses são elementos racionais. Se está posto, que tal nós já iniciarmos essa transformação, aumentando o nosso nível de consciência, entendendo o nosso papel, lidando com o contraditório e com o adverso, lidando com as dificuldades, que existem temas que são absolutamente contraditórios, até ambíguos, tem que aprender a lidar com isso, qual que é o limite, qual que não é, né? Para a partir daí criar um conjunto de valores, crenças, que seja absolutamente atrativa para eu trazer as melhores pessoas para o meu negócio, né? Então, eu creio que não tem escapatória. O líder que não entender isso, ele corre sérios riscos, de novo, de ficar obsoleto, inadequado, inapropriado, sem função. Frase de David Rose, eu extraí do seu conteúdo e eu faço questão de trazer aqui porque foi uma frase que me chamou bastante atenção e eu quero que você comente sobre isso. Qualquer empresa projetada para o sucesso no século XX está fadada ao fracasso no século XXI. Essa frase é ótima. Como né? assim? Essa frase nós publicamos no nosso livro Gestão do Amanhã. É o nosso livro maior. Felizmente, os 4 livros dessa série são best-sellers. O Gestão do Amanhã é aquele que tem tido um êxito bastante grande, está quase 100 mil cópias vendidas. 2018 nós lançamos. O David Rose, ele foi... É interessante isso, contar a história. Né? O David Rose ele foi um empreendedor importante do Vale do Silício e um investidor importante. Foi um dos primeiros investidores do Vale do Silício. Eu só faço essa introdução para chamar a atenção que nós não estamos falando sobre uma personalidade que seja da economia tradicional, que seja um palestrante. Não. Esse cara é um investidor. Olha que interessante, né? E se o investidor fala isso, o que está por trás disso? De novo, o conceito de sustentabilidade. Se eu vou fazer um investimento, eu vou olhar para frente. E aí vem essa perspectiva, né? Qual que é um dos nossos maiores desafios hoje? Eu falei da liderança, mas todos os nossos sistemas de gestão e nosso conhecimento sobre gestão, ele foi estruturado e está lastreado num mundo que não existe mais. Quando eu falo de estratégia, eu corro esse risco. Quando eu falo de inovação, eu corro esse risco. Quando eu falo de elementos particulares da gestão, gestão de pessoas, elaboração de um planejamento estratégico, sabe? Estou indo até num... Essa lógica foi estruturada em uma dinâmica onde o mundo se comportava de uma velocidade muito mais lenta, era um mundo mais previsível, o mundo nunca foi estável, mas a estabilidade era maior, o nível de exposição das empresas era menor. Desta forma, se você pegar todo o composto, inclusive de conhecimento sobre gestão, que é ministrado em faculdades e universidades sobre gestão, nós continuamos ensinando conteúdos datados. Qual que é o risco? Né? Se eu não tenho um repertório suficiente para lidar com o novo, eu vou repetir fórmulas velhas que hoje têm efeito duvidoso, para dizer o mínimo. Eu falei de planejamento estratégico, acho que é uma boa metáfora, ou funciona como uma boa metáfora. Quando eu atuava no mercado executivo, eu sempre atuei como executivo, só tive essa passagem quando eu empreendi no meu sucesso.com, mas eu sempre fui executivo. Era um padrão as empresas elaborarem planejamentos estratégicos com a perspectiva de 5 anos, um plano quinquenal, né? Qual que era a lógica? Eu constituo uma visão de um plano quinquenal porque eu tenho, de alguma forma, uma perspectiva, uma visão do que vai ser o mundo daqui a 5 anos. É uma previsão. Então eu consigo prever. Isso fica muito usual. E hoje? Você não consegue prever o que vai acontecer daqui a 6 meses? Veja, nós estamos gravando esse podcast em setembro de 2023. 1 ano atrás, ninguém falava de inteligência artificial, ninguém falava de chat GPT. 1 ano não, 10 meses atrás, ninguém falava sobre isso. Verdade. Percebe? E é uma fenda, né? Quando você começa a olhar, quer dizer, algumas categorias inteiras estão mudando graças aos efeitos da inteligência artificial generativa, que traz outras perspectivas até então inviáveis, né? Eu mesmo, no meu ofício todas as minhas obras eu construo com o meu parceiro José Salib Neto e eu, da dupla, eu escrevo, eu gosto de escrever, né?
meu ofício como escritor de livros mudou dramaticamente de 10 meses para cá. Por quê? Hoje eu tenho um amigo, que é o ChatGPT, que não escreve para mim. Mas quando eu tenho uma questão, um aprofundamento, escuta, me fala um pouco sobre isso. Onde foi que saiu a primeira referência? Recentemente eu estava estudando ambidestria, que uma outra dimensão do líder, que a gente trabalha é o líder ambidestro. Esse tema, porque ficou evidente agora a ambidestria. Eu pergunto para ele, mas desde quando? 1976, um autor, o Duncan, escreveu um artigo seminal numa revista chamada Strategy and Management sobre ambidestria, organizações ambidestras. E está lá o artigo. Cara, isso é de uma... de novo, é meu melhor amigo, porque ele me traz uma perspectiva que me ajuda a refletir sobre a linha do tempo desse tema até chegar aos dias atuais e fazer a seguinte pergunta: por que está surgindo agora com força? Aí eu explico a inovação, essa história toda. Então, veja, 10 meses atrás nós não tínhamos... Então, como eu vou fazer um planejamento de 5 anos? Né? Nós temos organizações, é importante, que a gente está estudando muito esse tema da formulação estratégica, até porque um dos nossos livros é a estratégia adaptativa. Organizações que têm feito revisões estratégicas trimestralmente. Eu construo uma visão de futuro até de 5 anos. Eu construo uma perspectiva anual, mas eu reviso. Eu sempre digo o seguinte: para onde eu vou, eu sei. Como eu vou? E eu faço. Então, organizações têm cada vez mais se adaptado a revisões, não revisão de orçamento, revisão estratégica, trimestral. Por quê? As coisas mudam. 3 meses. 3 meses. E isso é um... De novo, né? O David Rose, né? Isso é uma violência em relação ao... de novo, é uma ruptura mesmo. Em relação ao nosso status quo. Né? Rodava todo o planejamento, passava por todas as áreas, volta, vai, vem... Hoje, eu tenho exemplos concretos, né? Interessante que esse mundo está mudando rápido, mas agora a gente já tem referencial. Tenho referências concretas que dá para a gente conversar, dialogar e mostrar que de fato acontece e dá para fazer. Mas para isso eu tenho que mudar meu repertório. A gente está passando por uma perspectiva clara de mudança importante dos repertórios. Meu nível de conhecimento, tudo aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, é outra inflexão importante. Nem toda banda está preparada para isso, né? Para mudar o repertório das músicas. Nem toda empresa está preparada para isso. Você sabe que teve uma história muito legal, eu estava vendo o Skank resolveu dar uma pausa, né? Sim. Tomara que não seja definitiva, mas ele resolveu dar uma pausa. Eu concordo. E você sabe, eu estava vendo Samuel Rosa, me chamou muita atenção por que ele resolveu dar uma pausa, né? E ele falou o seguinte, olha que coragem a dele. A gente percebeu que a gente está tocando a mesma música. A gente não está sendo capaz de criar novas melodias, novas formas, então a gente precisa dar uma pausa. Nem todo mundo tem essa coragem de assumir que não está conseguindo tocar outra melodia, que não está conseguindo operar de outra forma. Nem todo mundo tem essa coragem. Por isso que eu digo, no nosso livro de liderança, o último capítulo é coragem. Esse é um mundo para corajosos. E ele foi muito corajoso e humilde de falar, peraí, vamos dar um tempo e ver como a gente volta? Isso acontece todos os dias na nossa vida. Se a gente não assumir que nós somos incompletos, sobretudo perante esse novo mundo, eu adoro toda aquela visão da Brené Brown, do poder da vulnerabilidade. Esse TED é incrível, convido quem está nos ouvindo, assistindo. Brené Brown, poder da vulnerabilidade. E tem um especial na Netflix que é ótimo. Nós temos que aceitar que a gente é incompleto, cara. Que a gente é vulnerável. E aí, se eu não aceito isso, eu não aprendo. Porque cognitivamente, o cérebro não gosta de não ter respostas, né? Esse é um dos desafios. É porque muito a gente estudou muito isso. O cérebro, todo o processamento cerebral foi desenvolvido para economizar esforço cerebral. Energia. Uau. Isso significa dizer que sempre que eu tenho muitas dúvidas e confronto minhas verdades absolutas, cognitivamente eu tenho um esforço maior. Então aí rola os processos de autossabotagem. Né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E tem mais uma coisa, que a sua observação é precisa. As organizações também não foram feitas para mudar. A gente vive um cenário sem precedentes, eu digo. Você vai ver a minha primeiro slide na palestra é esse. Em nenhum momento na história recente da humanidade houve tantas e tão intensas transformações. E quem não perceber isso, achar que é uma falácia para vender livros ou palestras, é o começo do fim. Eu tenho que assumir que eu não tenho as respostas. Aliás, eu tenho um livro que é O que as escolas de negócio não ensinam. Um capítulo todo é como fazer as perguntas certas. A arte de fazer perguntas transformadoras é o nome do capítulo. Nós estudamos muito como fazer pergunta. Porque, veja, vamos voltar ao ChatGPT. Hoje você tem a resposta para tudo. A diferença é o prompt. É como você faz a pergunta. E fazer a pergunta é cognitivo.
Sabe o que é interessante você estar comentando? Que eu fiz ontem, eu publiquei um artigo que eu até faço uma provocação. A inteligência artificial vai nos tornar menos inteligentes? Porque se você pensar na acepção da palavra... Eu sei, eu usei inteligência artificial, é de uma forma até figurativa, né? O Tomás falou inteligência artificial generativa e tal, mas foi uma provocação e no texto eu comento isso. Eu até brinco, eu sempre atuei com vendas, né? Eu sempre fui um vendedor, eu sabia as coisas de cabeça, né? Eu tinha uma memória, cara, onde vai e tal, usava meu mapa lá. Hoje, se eu não uso o Waze para ir 2 quilômetros de casa, às vezes eu me perco. Cognitivamente, eu estou desenvolvendo menos meu cérebro. O Bart, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google, desenvolveu uma aplicação onde ela pega um texto, né? Eu não sei se aqui no Brasil acho que ainda não está rodando, mas já está rodando em teste nos Estados Unidos. Ela pega um texto, olha isso, pega um paper, um abstract, um paper. Ela pega o texto, ela divide esse texto nos principais building blocks que esse texto fala. Ela divide o texto em tópicos e você vai ter só os principais tópicos daquele material. Você fala, uau, que interessante, né? Até a segunda página, porque cognitivamente eu não estou tendo a oportunidade de construir toda aquela narrativa. Então, por isso que eu brinco no artigo, será que a inteligência artificial vai tornar-nos menos inteligentes? Por quê? Porque afeta cognitivamente. Se eu não me desenvolver cognitivamente na mesma velocidade que eu desenvolvo meu conhecimento sobre tecnologia, eu vai atrofiar. E aí eu vou acabar tendo um problemão, que é o seguinte, eu chego para resolver problemas originais, eu chego para resolver problemas que nunca foram enunciados, sem ter condição de cognitivamente enunciar a pergunta certa. Aí qual que é a tendência? Eu ignorar o problema ou então repetir o modelo anterior. Rancharan, para fazer o livro de liderança, nós entrevistamos 16 personalidades no mundo todo. São mais ou menos 63 referências bibliográficas. E aí faltava falar com gente, nós vamos falar com gente. 16. E aí o meu parceiro Zé Salib Neto, fundador da HSM, tem um networking que nós falamos com Jim Collins, falamos com Rancharan, falamos com Philip Kotler, falamos com Alex Osterwald, falamos com os principais pensadores do mundo, David Ulrich, aqui no Brasil, Silvio Meira, a doutora Jacques, falamos com todo mundo. O Rancharan, que é um dos principais pensadores do mundo da gestão, ele tem uma obra seminal que é Execution, né, execução, com o Larry Bossidy, e é uma personalidade importante mesmo. Eu tenho essa fita, até no nosso livro tem uns vídeos, eu fiz essa edição. Ele fala assim, o grande problema do líder hoje é cognitivo. Ele afirma isso. É cognitivo. As pessoas não estão conseguindo correlacionar, somar o Lé com o Cré, né? Que nem a gente Ser fala. um nexialista, né? Nexialista. E você falou do Silvio Meira, eu sou super fã do Silvio. O Silvio é um grande amigo. E eu gosto de uma frase dele que ele fala que na construção de futuros, nós construímos futuros baseados em abstrações com estruturas da realidade. E que o caminho para o futuro não é do presente para o futuro, mas é do futuro para o presente. Então eu vou te falar uma frase que tem no meu livro, e eu uso às vezes em slides. É responsabilidade do Meira, do Silvio, e está no livro também, está lá no vídeo. É de responsabilidade do líder capturar o valor futuro para o presente do negócio. Maravilhoso. Cara, não é lindo isso? É maravilhoso. E veja, e se é responsabilidade do líder capturar o valor futuro do presente do negócio, não estou falando só em inovação. Não estou falando só em inovação, eu estou falando em sustentabilidade. Eu estou falando em liderar, formar pessoas na sua plenitude para que eu tenha gente suficientemente qualificada para levar meu negócio adiante. E aí, qual que é a lógica que a gente trabalha sempre? Nós estamos acostumados a olhar o espelho retrovisor, pelo espelho retrovisor. Quando eu faço um planejamento estratégico, por exemplo, que eu acabei de falar, a tendência é fazer planejamento estratégico como? Olhando para trás. Como eu vou crescer, quando eu vou crescer. O Silvio é preciso. Uma das dimensões que a gente trabalha nesses líderes que eu comentei, tem o líder algorítmico, tem o líder, que eu falei, o SG, o ambidestro, um é o líder exponencial. Eu uso muito essa tese do Silvio. É função do líder pensar seu negócio exponencialmente. Capturar o valor futuro para o presente do negócio. É a responsabilidade do líder. Desta forma, eu tenho que ter repertório para conseguir conectar os pontos. No meio da nossa constelação, Kátia, é legal que eu coloco o líder conector, que é o nexialista. Nosso amigo Walter fala muito sobre isso. O nexialista, o líder conector, eu uso Jobs, né, no Connecting the Dots do Jobs. Quem também está nos ouvindo, tem um discurso clássico de Steve Jobs em Stanford, chamado Connecting the Dots, que é uma aula, né? Nesse mundo multifacetado, alta complexidade, precisamos desenvolver cada vez mais essa competência do Connecting the Dots, que é o nexialismo. Como eu consigo, e é cognitivo, de novo,
Como eu consigo alinhar todas essas variáveis em prol de uma visão? Pode ser uma visão de negócios, pode ser uma visão, a perspectiva de longevidade do meu negócio, mas como eu consigo somar esses vetores? Outro desafio para o mundo empresarial. O mundo empresarial ele sempre foi desenvolvido à luz do one size fits all, né? Um tamanho único para tudo. Então, o modelo é esse, mecanicismo na veia. Escreve, constrói, aperta parafuso e vai embora. Não olha para o lado, você não é pago para pensar, você é pago para executar. Note que a gente está falando sobre uma perspectiva muito concreta, não é abstrata, é muito concreta, que representa um desafio brutal. E desafio para as pessoas. A gente fala de empresas como se fosse uma entidade apartada. A empresa, basicamente, eu falo, a empresa é uma abstração. O que existe é um ajuntamento de pessoas em torno de um CNPJ que, teoricamente, estão reunidas em prol de um negócio comum. Mas a empresa é um ajuntamento de pessoas. Então, são as pessoas. A gente tem que ter uma inserção clara no sistema de pensamento do indivíduo para a gente construir uma nova lógica. É sobre isso. Por isso que eu sou otimista. Porque esse mundo é melhor do que eu fui forjado. Esse mundo é um mundo que eu tenho protagonismo, eu tenho voz, eu consigo me desenvolver melhor, as coisas estão todas à disposição. Né? É mais desafiante até. Mas é um mundo onde eu consigo expandir a minha mensagem, por exemplo, de uma forma única e ímpar. Né? Nunca houve essa possibilidade no mundo. Olhar para o retrovisor não é o ideal, indiferentemente da empresa, seja pequena ou grande? Olhar para o retrovisor me ajuda... Vamos lá, vamos... Muito boa a sua questão. Vamos fazer uma reflexão? Quando eu construo o futuro do meu negócio, eu me baseio... Eu vou simplificar. Né? Mas eu vou me basear sempre em duas perspectivas. Uma mais racional, factual, e uma mais aspiracional, né? Mais estratégica. Olhar para o passado é fundamental. Por que é fundamental? Para que eu tenha um entendimento claro. Primeiro, que me trouxe até aqui. Qual é a minha essência? Quais são as minhas competências centrais? Quais são minhas capacidades? O que eu sou capaz de realizar? Não vamos esquecer que tudo que a gente está construindo hoje advém do ontem. Eu acho, veja, e esse é um mantra tão grande para nós somos tarados por timelines, linhas do tempo. Tanto no livro Gestão do Amanhã quanto no Estratégia Adaptativa, a gente começa o livro com linha do tempo. Porque como eu falar da estratégia que está vindo se eu não sei de onde eu vim? Né? Então, é fundamental. É fundamental. E aí eu tenho um entendimento claro dessa narrativa. Esse evento que nós estamos aqui hoje, nos congratulando, felicitando e tendo muito orgulho de onde ele chegou. Ele só chegou aqui porque ele tem uma história pregressa. Eu não posso ignorar essa história. Agora, quando eu falo da construção do futuro, é a partir desta história, como eu ressignifico essa narrativa, trazendo outros elementos para me construir o próximo passo. Clichê, mas aquilo que nos trouxe até aqui com sucesso, não necessariamente nos leva com sucesso ao futuro. Então, eu tenho que, na realidade, a gente usa uma analogia, o rei romano Junos. Essa é uma metáfora legal. Os romanos acreditavam nesse rei, ele nesse Deus, o Deus Junos. Ele é um Deus que ele tem, o olho dele é à frente e atrás. Ele é capaz de olhar para os dois lados. É aqui que quem trabalha uma das facetas da ambidestria. Como eu garanto o meu presente baseado no que eu tenho hoje e olho para o futuro ao mesmo tempo. Então eu diria que é fundamental olhar pelo retrovisor para entender o meu passado. Mas é essencial eu, a partir desse entendimento, construir o meu futuro. Muitas empresas ficam presas ao passado. Sempre foi assim, sempre deu certo. Não, mas é legal o que você está falando aí, mas no meu negócio não dá certo, não. Isso daí só dá certo para essas empresas aí. No meu negócio não dá certo. Aqui é diferente. É tudo igual. É diferente. O que é igual é a sua resistência em mudar. Eu tenho um slide enorme que eu falo. A ameaça não é a tecnologia. Porque a gente fala muito de tecnologia. A ameaça é a resistência que as pessoas têm em se reinventar numa era de transformações. É sobre isso. Sobre pessoas no final do dia. O reinventar dentro da empresa e também, né, agora eu quero puxar a brasa para o assado aqui no HJ. Né, esse reinventar que estamos tendo aqui, né, e antes a Kate pode trazer para nós, aí Kate, eu sempre troco os nomes aí, tá valendo. Ela trouxe para nós aqui também sobre que nós teremos aqui várias plenárias diferentes relacionadas à política, ao quesito de advogados em geral, parte jurídica,
E teremos aí também boas plenárias, palestras também, que vão correlacionar com o sentimental das pessoas. Fundamental. Trazer o coração. Emocional. Ele faz parte também disso. Não faz parte. É essencial. É curioso, ó, deixa eu recorrer aqui. Eu fiz um post agora, de uma pesquisa que foi publicada semana passada, me chamou a atenção ontem, eu acabei postando da Robert Half e daquela escola Second Life na School. Olha só esse dado, pessoal. É a pesquisa, hein? De novo, é pesquisa, né? 65% dos líderes não estão preparados para lidar com os problemas de saúde mental. 65% Uau. Dos líderes, é uma pesquisa, um dado, 4.000 entrevistados no Brasil, tá? Eu acredito que seja até mais. Né? A OMS, eu não sei se vocês têm essa referência, foi a primeira vez na história da OMS, foi nesse ano, que ela fez um comunicado aos líderes empresariais. Porque a OMS, Organização Mundial de Saúde, via de regra, ela fala com os líderes políticos. Por que ela fez isso? Porque ela identificou que 75% dos trabalhadores em todo o mundo têm algum problema de saúde mental. A OMS estima que são desperdiçados, ou investidos, ou gastos 17 bilhões de dólares todo ano decorrentes dos problemas de saúde mental que acontecem em todo o mundo. E, infelizmente, nesse ranking o Brasil vai bem. O Brasil é um dos principais colocados aí no ranking de ansiedade, se não me engano, 5º em depressão e por aí afora. Esses problemas de saúde mental já são uma realidade inexorável. E, de novo, é outro elemento, eu vou falar isso na minha palestra, inclusive. O líder não pode fechar os olhos para essa realidade. Imagina que você seja uma pedra. Imagina que você seja uma pessoa insensível, uma pessoa, sei lá, né? Imagina que você não quer saber de questão humanitária. Isso daí, sou ONG. Imagina que você seja uma pedra. Mesmo assim, eu vou te falar que se você não cuidar dessa questão, o resultado é no bottom line. Eu comentei uma história que há 2 semanas atrás eu estava com uma empresa do setor de commodities, que o índice de abstencionismo na fábrica estava em 10%. Esse índice normalmente era de 3, 4. E eles monitoram isso há muito tempo. Eles têm esse índice na veia. Quando a gente se aprofunda, por que aumentou tanto? A maior parte da diferença desse delta entre 3 para 10, afastamentos com o CID de doenças mentais, de doença de saúde mental, que hoje tem um CID específico para isso, né? A maior parte. Aí, e olha o dilema desse empreendedor, um negócio de médio porte, 500 colaboradores e tal. Se eu tenho na fábrica, que é o core da produção, 7% a menos de pessoas trabalhando, o que eu faço? Eu aumento meu headcount em 7% para suprir essa... Não, eu não faço isso. O que eu faço? Os caras que ficam dobrando. Se vira e aí vai aumentar. E é um ciclo vicioso, porque de 10 eu falei para ele, vai para 12, né? Que você tá ligado, né? Então veja, eu não estou falando sobre uma questão que deveria preceder a nossa reflexão, não estamos falando que empresa é uma entidade social, deveria preceder a questão humanitária, né? Ou a questão do respeito. Não, eu estou falando sobre show me the money. E eu gosto Se você não olhar isso, amigão, roça. E vai para onde esses 7%? O EBITDA lá é bottom line, porque é custo excedente. Ou é por hora extra, é prejuízo. Sim. E eu gosto de pensar numa frase do Antônio Damasio, aquele neurocientista português, que ele fala que nós não somos máquinas de sentir que pensam. Nós somos, não somos máquinas de pensar que sentem, nós somos máquinas de sentir que pensam. Porque 95% da nossa atividade cerebral nunca chega à consciência. Ou seja, 95% do tempo a gente está no piloto automático. Então, eu sempre falo, por mais que você ache que você é um cara racional... Que está no controle. Não está. Não está no controle. Você está subconscientemente, você está... E aí o processo de sabotagem roda solto. Sim. Né? Então, e aí vem um tema aqui que tem a ver com a sua fala. O primeiro passo é o autoconhecimento. Por isso que eu falo, você introduziu um tema que é interessante, a gente está falando de futuro, tecnologia, disrupção. E eu tenho uma frase que eu sempre cito, quanto mais nós nos aproximamos da tecnologia, mais a humanidade ganha relevância. Porque é a questão cognitiva, é a questão emocional, é a intuição, é a sensação. E como começa isso? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Começa no seu autoconhecimento. Porque se você não investir no seu próprio autoconhecimento, cara, é difícil lidar com tudo isso.
Eu tenho que assumir isso. É difícil lidar com colaboradores que também estão adoecidos. É difícil lidar com uma concorrência em nível excessivo. É difícil lidar com o meu líder que não entendeu isso. É difícil lidar com tudo isso. É mandatório cuidar do autoconhecimento. Cada um pode encontrar seu território. Alguns vão lá na meditação, outros em religião, outros com terapia. Eu sou agnóstico quanto à ferramenta, ou quanto ao meio. Mas é fundamental investir no seu autoconhecimento. E, de novo, eu volto na Brené Brown. Nós estamos acostumados com um ambiente onde o líder, a líder, eram inoxidáveis. O dono das respostas absolutas não pode errar nem nada. Né? Super-heroína, super-herói. E muitas das pessoas ainda vêm com esse background, vêm com essa mentalidade. E chega no momento que ela se liga que, E você veja, vem comigo. Se o número é 75% de doença de saúde mental... não, isso daí é só para a base da pirâmide e tal. A alta gestão está envolvida na mesma dificuldade. Por isso que eu digo, o desafio do líder é dobrado. Porque ele está sentindo os efeitos na sua própria saúde emocional, na sua saúde mental, e está vendo o colaborador. A gente vai fechar os olhos para isso? A organização vai fechar os olhos para isso? Vai entender que isso não, isso daí não faz parte do meu negócio. O negócio é vender coisas. Né? Chegou o momento da gente dar um basta, sabe? Eu tenho falado muito isso, é hora da basta, cara. Chega, vamos ver como a gente faz. Vamos assumir que a gente não sabe, mas vamos ver que a gente não faz, como a gente faz. Porque, cara, via de regra eu estou com discussões com CEOs e tal, e numa dessas houve um CEO que foi um pouco mais enfático, falou, cara, deixa eu falar, tá dando certo como você está fazendo? Continua fazendo. Né? O que eu estou fazendo aqui? Não, mas agora não tá, né? Você entendeu? Sabe? Vai dar certo? Pô, toca pau. Você tem todo o direito, o livre-arbítrio de fazer o que você quiser com o seu negócio, né? Mas não está dando certo. Essa é a realidade. Não está dando certo, né? Mas tem um caminho. Bom saber que tem caminho, né, para tudo caminho. Isso. E que o olhar é no futuro também. Né? Olhar para o passado, aprender isso mesmo. Para conseguir caminhar com foco. Não para 5 anos, mas para 3 meses. E olhar para dentro e para fora. Né? Você percebe essa ambidestria? Eu gosto muito da ambidestria porque você olha para a essência, nesse balanço. E começa com o entendimento das nossas incompletudes. Eu volto a frisar isso. Começa com o entendimento que eu não dou conta de tudo. Humildade. Humildade e coragem. Eu trabalho sempre no binômio. Humildade, para saber que nada sei. Né? Humildade para saber que, sou um aprendedor, um eterno aprendiz. Meu amigo Romeu Bussarello fala coração de estagiário, né? Humildade, mas coragem. Coragem porque eu vou ter que confrontar crenças, verdades absolutas que me trouxeram até aqui. Eu vou ter que ter coragem de olhar e falar, putz, eu errei. Vou ter que ter coragem de falar, como eu fazia antes, não funciona mais. Então, eu sempre trabalho nesse binômio. Né? Lembrando que humildade não é subserviência. Né? Humildade é você ter uma plena consciência do papel que você ocupa e que você tem muito a aprender. Então, você pode ser humilde mesmo assim, não concordar com todas as perspectivas. Né? E coragem não tem a ver com valentia. Não, vamos lá. Não, calma. Vamos sair na briga, no soco. Vamos para cima. Vamos para cima. Então, é sobre isso. Esses são desafios importantes. E assim, só para dar um enquadramento bom, né? A gente fala de empresa, mas é para a vida, né? É no dia a dia. É para a vida, né? Eu estava sentindo isso para mim, tá? Eu vivi muito isso principalmente nos últimos 6 meses, e esse confrontamento entre o passado e o futuro tem mexido muito comigo. Até estive comentando aí com a Kátia também sobre isso, e a gente vive isso todos os dias na nossa família, a gente vive isso internamente, não só na empresa. Decisões que são tomadas todos os dias e requerem muitas coisas, não só a parte de do conhecimento, da aprendizagem em si, mas também do psicológico. E vocês sabem que eu estou convencido que a gente ainda não mapeou todos os efeitos advindos da pandemia. Né? Está começando a aparecer agora. Esses índices de saúde emocional, não tenho dúvidas que está na pacote. Né? Traumas importantes, e como você mesmo disse, né, Kátia, a gente não percebe, acontece no nível inconsciente, começam a aflorar agora. Então, a pandemia, eu creio que mostrou para nós isso que você está trazendo, cara. É a empresa, mas é nós. Como eu lido com tudo isso, como eu harmonizo esses vetores, como eu consigo, né, ter uma ciência do meu papel.
isso não é romântico, é a vida como ela é, né? É o dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia. Nós tomamos uma sacudida, né? Tomamos uma sacudida. As pessoas Sim. colocam no seu lugar, vê o Aham. que é, né? Aquele que você comentou, o controle que você acha que você tem, vai até a segunda página. E aí, porque eu digo isso porque eu acho que muito desses problemas são estruturas tão inflexíveis, mentais tão inflexíveis, que quando lida com uma situação como essa, racha. Porque Uhum. é tão inflexível que quebra. Não é resiliente, né? Como bambu, né? Ela quebra. Então, é para a vida. O que a gente percebe claramente é que esse espaço entre trabalho e vida pessoal, cada vez mais ele é... A metáfora é o trabalho híbrido, né? É. A metáfora é o trabalho. Cada vez mais esses limites são tênues. Essas fronteiras, elas... Horas, eu passo 10 horas trabalhando, eu só vou ser feliz quando eu saio daqui, sabe? Tem sentido, né, meu? Então eu vejo cada vez mais também esses limites, e a tecnologia também ajuda nisso, né? Eles acabam sendo rompidos. E a pandemia nos mostrou definitivamente que eu trabalho lá com o meu cachorro, com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, e tivemos que se virar. A gente ainda vai ter que aprender muito a lidar com isso. Essa é a realidade. E o pós-pandemia teve esse advento, né, do quesito do home office. É. Uma realidade aí que antes talvez era para muitas empresas um tabu, Sem dúvida. hoje é uma realidade. É um outro desafio. É um outro. E é um desafio do líder. Uhum. No livro a gente comenta sobre isso. Eu digo, uma visão que eu trabalho nós fomos forjados... Lembra da história do David Rose? Né? Mesma coisa. Nós fomos forjados no mundo onde todos os sistemas de gestão foram desenvolvidos para o trabalho presencial. Uhum. Reuniões, rituais, símbolos, artefatos. E de repente falam, não é mais o virtual. Então eu tenho que fazer uma migração, por isso que muitas vezes não dá certo, porque eu quero fazer no virtual o que eu fazia no presencial. Eu tive uma conversa em 2018, foi antes da pandemia, com um jovem que comentou comigo, sabe como é o trabalho virtual lá na minha empresa? E era um jovem em tecnologia, hein? Eu falo a hora que eu vou trabalhar, das 9 às 11, abro a câmera do meu computador e fico trabalhando. Meu Deus. Nossa, Não é mentira. sério? Não é, assim, eu só não posso dar fonte, mas não é mentira. Caramba. Sacou? Mas Tipo, mais... alguém tá me vendo, Exato. nem que ninguém esteja Nem vendo. que ninguém esteja. Mais recentemente, eu estava com uma galera X. Não, nós podemos fazer aqui trabalho home office, mas não pode ser de segunda e sexta. Porque senão o cara vai enforcar o fim de semana e tal. Eu falo, cara, a sua gestão é em cima do tempo ou da produtividade? E se o cara... Você entendeu, meu? Você percebe? Então, essas iniciativas mostram que há uma dificuldade de entendimento. Por quê? Não é por mal. As pessoas foram forjadas no mundo da desconfiança, de ter que olhar o olho do dono engorda o gado e tal. Eu tenho que, aos poucos, migrar. Uhum. Né? Ah, mas esse cara vai conseguir fazer um trabalho virtual? Ainda não. Mas pelo nível de consciência maior, talvez ele comece a introjetar novos rituais para torná-lo mais confortável. Vamos fazer um checkpoint diariamente? Beleza? De manhã, à tarde. Como é? Sabe? Eu tenho que fazer a migração. Uhum. Mas começa eu assumindo que eu não consigo gerenciar alguém virtualmente. Beleza. A partir daí, só que nós temos uma demanda de pessoas que querem fazer isso. Como a gente faz? Como a gente harmoniza isso? Eu posso chegar à conclusão que eu não topo mesmo. Tá bom. Eu posso ter uma empresa e falar, aqui não tem trabalho, não tem problema algum. Nenhum. Você tem que saber que tem prós e contras. Né? Toda escolha tem o trade-off. Né? O que você deixa... Agora, eu tenho que assumir tudo isso. Uhum. Onde eu vejo o maior problema em se tratando desse... Um dos. Nem lá, nem cá. É o cara que abre a câmera para... Eu prefiro que vocês não façam. Você concorda? Se é para abrir a câmera, para falar que vai trabalhar virtual, melhor você falar, não consigo. Não consigo. Né? Do que você ter um discurso bonito, politicamente correto, muito inclusivo, mas na hora do vamos ver, você faz barbeiragens. Uhum. Né? Uma barbeiragem. O papo está bom, o papo está legal, estamos quase estourando o tempo, como eu falei no início, né? Aqui nós teríamos conversa aí para uma tarde inteira, mas é claro que teremos aí um momento de palestra também com o Sandro Magaldi hoje aqui no HJ Conference e quero que tu deixe para nós aí, né? Uma fala final, principalmente ligada a esse grande evento no qual estás participando, esteve ontem já também palestrando aqui para nós. E agradeço mais uma vez por estar conosco aqui, Sandro. Né? Colocasses à disposição teu nome, conseguimos ajustar e está aqui também no Papos de hoje. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, Kate. Para mim é sempre muito importante ter a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente... as nossas visões. Uhum. Tá? Me sinto um privilegiado. E também me sinto privilegiado de estar aqui nesse evento. Eu acho que
A mensagem que fica para mim de participar de todo esse projeto, de novo, ele deve funcionar como uma metáfora, na minha opinião, né? A metáfora de que é possível, né? A metáfora de que pode parecer um clichê, um discurso de autoajuda, mas assim, o impossível é quase uma abstração. Tem situações que realmente você não vai conseguir contornar. Mas o começo da transformação reside nessa mentalidade da possibilidade da transformação, né? E aí você vai executar. Não adianta nada só querer, só rezar, né? Não funciona. Tem gente que só quer a recompensa e não quer fazer o sacrifício. Prática, né? É a prática. Só quero a recompensa, mas não quero fazer o sacrifício, né? E não dá certo. É só no dicionário, né, que recompensa está na frente do sacrifício. Então, funciona como metáfora. Eu creio que ter a oportunidade de vivenciar tudo isso, seja presencialmente ou acompanhando à distância, é a oportunidade de entender que é possível, sim, construir grandes transformações, compatibilizando prosperidade financeira, social, ambiental. Aqui tem um processo social riquíssimo de desenvolvimento da comunidade, que é um dos pontos fortes, se não o ponto forte desse projeto. O compromisso em deixar um legado para a sociedade, para a comunidade que está aqui. É muito raro a gente enxergar isso. E compatibilizar isso com um vetor financeiro, porque não dizer, quer dizer, é possível. Sim. Isso não é uma abstração. Então, a mensagem que eu deixo aqui é advinda justamente da minha experiência com o projeto. Impossível é quase uma abstração, mas para isso você tem que se preparar muito. Você está comentando que está uma semana sem dormir para fazer o evento. Não tem almoço de graça. É verdade. Quando o propósito e o sonho vale a pena, tudo vale a pena, né? Com certeza. Show de bola. O Sandro, que estará mais vezes também aqui, né, tanto no Papos, é nosso convidado a estar no Papos de hoje, em outros momentos, e, é claro, também estará em todo o evento HJ Conference. Obrigado mais uma vez. Valeu. Esse foi mais um Papos de hoje, aqui no HJ Conference 2023. Não esqueça, YouTube HJ Conference é o nosso canal oficial do Papos de hoje. Valeu, gente. Abraços.